Bem, pessoal, boa tarde. Uma satisfação enorme para mim receber o meu colega de Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcel de Toledo Vieira, de uma cidade onde eu passei minha adolescência, né, Juiz de Fora, mas na época eu não conhecia o Marcel, e o Marcel vai nos presentear aqui com a sua participação na nossa disciplina transversal. O Marcel e eu temos uma interação regular aí na editoria de uma revista. Eu fiz esse convite a ele prontamente comprou a ideia, se entusiasmou e concordou em participar aqui do nosso curso. O professor Marcel, ele é do Departamento de Estatística da UFJF e dentro do departamento eles têm o Design Lab, que é um laboratório de amostragem e experimentação, que está muito ligado com a área de especialização dele. E mais recentemente, com essa questão da epidemia do Covid, ele é um dos mantenedores de sites que fazem o acompanhamento com foco principalmente na região de Juiz de Fora. Então, ele tem a página JF Salvando Todos, o FJF-BR, onde eles divulgam os resultados, né? Embora tenha uma abrangência maior, mas tem um foco regional bastante importante ali. O professor Marcel, ele tem uma formação híbrida, ele veio das ciências econômicas, passou no mestrado trabalhando com métodos de apoio à decisão num programa de engenharia elétrica, e no doutorado ele fez o doutorado em estatística na Universidade de Southampton, no Reino Unido, né? Que é um centro importante da área de amostragem, e o Marcel se une, então, ao professor Pedro, que também esteve com a gente, e outros colegas, numa comunidade, como expoentes de uma comunidade de amostragem no nosso país, e que tem uma contribuição muito importante, que eles sempre trazem aí nos eventos das nossas associações de estatística. Então, dessa forma, eu quero, sem mais delongas, passar a palavra para o Marcel, né, mas já agradecendo, Marcel, a sua participação e dizer da nossa satisfação de ter essa interação entre as nossas universidades, né? Você esteve recentemente apresentando uma palestra para nós sobre a sua plataforma aqui no nosso Café do Deste, e agora com a participação nessa disciplina tão querida por nós todos aqui. Então, muito obrigado, e a audiência é sua, Marcel. Paulo, obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre avaliação de impacto de políticas públicas com dados amostrais complexos, e essa oportunidade de estar junto aí com vocês, né, nessa disciplina. Eu achei muito interessante, né, a proposta dessa disciplina, e fiquei feliz em aceitar prontamente o convite do Paulo. Para motivar um pouco o assunto e ilustrar os métodos com resultados de um estudo com dados brasileiros, eu vou utilizar alguns dos resultados de uma tese de doutorado que eu orientei, da Ana Paula Kern, que terminou o ano passado, doutorado em economia, e eu contei com a colaboração do Ricardo Fregulha, que é meu colega aqui na UFJF, que foi o co-orientador. Então, para a gente não ficar apenas parados nos métodos, eu vou ilustrar, né, a aplicação desses métodos a partir de um estudo, né, que foi aí conduzido nessa tese de doutorado da Ana Paula. Vou falar um pouquinho sobre os programas de transferência condicional de renda, e especificamente vou falar sobre o Bolsa Família. Esse tema é um tema também muito atual, né, no momento que nós vivemos, né, de pandemia, e vai ser importante fazer essa contextualização sobre o que é um programa social, o que é uma política pública, e qual é a importância de avaliar o impacto de uma política pública. Então, acho, antes da gente ver qualquer método estatístico, eu vou tentar, então, apresentar para vocês uma revisão, né, sobre esse assunto, até porque pode ser que alguns de vocês não tenham conhecimento sobre essa área. Vou falar também
sobre os dados de uma pesquisa, que são dados que foram utilizados para produzir resultados que eu vou estar apresentando para vocês hoje, que é a pesquisa de avaliação de impacto do Bolsa Família, que teve duas rodadas, duas ondas, né, que foi o AIBF1 e o AIBF2. E aí, então, só depois disso que eu vou falar dos métodos estatísticos, de alguns métodos estatísticos que podem ser usados para a avaliação de impacto. De forma alguma, vou conseguir aqui tratar de todos os métodos existentes, disponíveis, né, na literatura com esse objetivo. Eu vou chamar a atenção para alguns deles, sobretudo para aqueles que nós utilizamos, que eu venho utilizando nos últimos anos. E aí, para também ilustrar e ficar mais interessante, né, a aula, eu vou apresentar resultados de avaliação de impacto do Bolsa Família, que é o programa que eu vou discutir com vocês também, para o Brasil, né, impactos na saúde e no mercado de trabalho. E no final farei algumas considerações e a gente também pode ter tempo para conversarmos um pouco sobre o assunto, né? Mas como eu disse, sintam-se à vontade para fazer perguntas ao longo da aula. O Paulo, quando me apresentou, falou, né, sobre a minha área de atuação, fazendo talvez jus a essa minha formação híbrida, como o Paulo comentou. Eu tenho procurado, nos últimos anos, fazer um diálogo entre a minha área de atuação atual, mais forte, que é a minha área de doutoramento, que é a amostragem, com as minhas origens como economista, né? Uma vez que sou formado em economia e durante muitos anos estive afastado da economia, me dedicando apenas à estatística e suas aplicações nas mais diversas áreas, mas não especificamente em economia. Mas alguns anos atrás fui convidado para participar do programa de pós-graduação em economia da UFJF e senti que esse era também um chamado para melhorar esse meu diálogo, né, entre a estatística e a economia, especificamente entre a amostragem e uma área dentro da economia que me chama muita atenção e a qual eu venho me dedicando, que é a avaliação de impacto de políticas públicas. Então, por isso eu vou estar falando aqui tanto de métodos de amostragem, quanto de métodos de avaliação de impacto de políticas públicas, tudo numa mesma aula, e depois vou apresentar resultados para ficar mais interessante. É bom saber que vocês tiveram aula com o Pedro, que foi quem me ensinou a amostragem pela primeira vez, né? Eu tive a minha primeira aula de amostragem no mestrado, embora eu tenha feito o mestrado na PUC do Rio, e o professor Pedro seja professor da ENSE, que é a Escola Nacional de Estatística do IBGE, mas na época a PUC Rio tinha um acordo, um convênio com a ENSE, que permitia que nós fizéssemos as disciplinas na ENSE e que os créditos fossem contados na PUC, né? Então, com isso, eu tive a oportunidade de fazer 3 disciplinas com o professor Pedro. Então, eu dei início a essa minha carreira nessa área acadêmica da amostragem, aprendendo com quem deu aula para vocês há algumas semanas, né? E com quem ainda continuo muito amigo e venho colaborando em muitas atividades e projetos. E é sempre um prazer falar sobre a amostragem também para mim. Então, fiz essa contextualização toda, né, para a gente perceber que nessa aula a gente vai tratar de 2 assuntos. Sim, a avaliação de impacto, mas avaliação de impacto num contexto em que nós utilizamos dados que foram coletados através de métodos de amostragem probabilística, né? E vou colocar uma terceira dimensão, que é a dimensão longitudinal. Porque nos estudos de avaliação de impacto,
a gente, sempre que possível, prefere trabalhar com dados longitudinais. Ou seja, com dados que são coletados ao longo do tempo para acompanhar aquela população que sofreu aquela intervenção ou que foi exposta àquela política pública. Então, mais uma dimensão, né, mais um assunto para a aula de hoje, avaliação de impacto de políticas públicas, com dados que foram coletados ao longo do tempo, de forma repetida, e a partir de uma amostra selecionada por amostragem probabilística. Vou tentar falar desses 3 assuntos da maneira mais simples o possível. Vocês vão perceber que os slides vocês talvez acho que já receberam, né? Quem já passou os olhos nos slides deve ter percebido que temos pouquíssimas expressões. Ou seja, eu vou tentar passar essas ideias todas para vocês, conversando com vocês, né? Claro que eventualmente teremos algumas equações, aquelas que eu achar mais importante, eu vou tentar explicar, outras vão ficar aí para registro, para futuras consultas ao material, né? Então, a gente usa dados longitudinais, amostrais complexos, para pesquisas de avaliação de impacto, é muito comum fazer esse uso. E o que seria a amostragem complexa? Como imagino que o professor Pedro tenha explicado para vocês, mas também é bom lembrar que podemos ter outras pessoas, né, acompanhando a aula de hoje através do link externo que o Paulo passou e eu divulguei bastante. Então, vou pressupor também que nem todos assistiram a aula do Pedro, né, e que nem todos têm conhecimento de amostragem. Então, a amostragem complexa, ela acontece sempre que nós temos uma ou uma combinação de algumas características que eu vou apontar aqui com o cursor do mouse. Então, para que a gente chame uma amostra de uma amostra complexa, ela tem que ter conglomeração, ou estratificação, ou seleção com probabilidades desiguais, e com isso também aplicação de ajustes para não resposta, ou quaisquer outros tipos de ajuste. Um desses aspectos apenas já faz com que a amostra seja complexa. Mas, em geral, o que nós temos é uma combinação desses aspectos todos numa única amostra. Existem uma série já de resultados, e esse é um tema que eu venho trabalhando desde 2001, quando comecei o meu doutorado, e não parei mais, que é justamente o efeito do plano amostral na análise de dados longitudinais. Quais são os possíveis vieses nos estimadores quando nós temos uma amostra complexa e, ao analisarmos essa amostra complexa, nós ignoramos essas características do plano amostral. E a gente sabe que esse é um problema, né? Por isso que aqui na avaliação de impacto também eu vou estar apresentando para vocês métodos que consideram as características do plano amostral. Então, o objetivo dessa aula, a aula vai ter vou tentar atender 2 objetivos. O primeiro é como fazer avaliação de impacto, como considerar as características do plano amostral nesse tipo de análise, mas eu não vou deixar também de motivar o tema, tentando responder uma pergunta que é interessante, sob o ponto de vista substantivo, que é: será que o Bolsa Família teve impactos na saúde, na educação e no mercado de trabalho dos brasileiros? Então, é um pouco ambicioso, né? Ou ambiciosos são esses objetivos para uma aula, né? Uma aula aí com curta duração, mas eu vou tentar cumprir essa meta. Metodologia. Então, eu vou estar falando de uma combinação de diferentes métodos. Vou apresentar a regressão por diferença em diferenças,
que nada mais é do que um modelo de regressão, como a gente está acostumado, mas com algumas peculiaridades, com o balanceamento por entropia, que nesse momento vai ser apenas aí um termo técnico, que daqui a pouco eu vou explicar, e tudo isso considerando as características do plano amostral. Para ilustrar esses métodos, eu vou considerar dados de uma pesquisa em painel, que eu citei mais cedo, que é a pesquisa de avaliação de impacto do Bolsa Família, que teve 2 ocasiões, 2005 e 2009, e eu passei a ter acesso a esses dados apenas a partir de 2015, e durante aí 4 anos nós exploramos bastante essa base de dados, e alguns desses resultados que eu vou apresentar são resultado de muito trabalho, né, ao longo desses últimos anos. Então, esses programas sociais são políticas públicas anti-pobreza que têm o objetivo de aliviar a pobreza no curto prazo e aproveitar a oportunidade para investir em capital humano no longo prazo. Esses programas de transferência de renda não são uma jabuticaba, como costumam dizer, não são uma invenção brasileira, porque eles surgiram no mundo antes de chegarem ao Brasil. Ainda na década de 90, já existiam outros programas, como o Bolsa Família, em outros países do mundo, com o objetivo de promover oportunidades iguais, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Atualmente, eu coloco atualmente, esses dados são de 2019, então eles podem estar um pouco defasados, tá? Mas é dessa ordem de grandeza. E faço uma ressalva importante, né? Esses dados são dados pré-pandemia, não é? Porque hoje já existem outros programas de transferência de renda. A gente tem atualmente no Brasil, por conta da pandemia, né, agora está me fugindo o nome, mas esse auxílio emergencial, é isso, né? O auxílio emergencial, ele ampliou, né, o atendimento a uma parcela muito maior da população do que a parcela que vinha sendo atendida pelo Bolsa Família. Então, esses números, quando eu digo aqui 110 milhões de beneficiários na América Latina, eram números antes da pandemia. Esse número agora certamente é muito superior, tá bom? Não apenas na América Latina, mas também em 15 países africanos e também em países asiáticos. Nós tínhamos esses programas até o final do ano passado. O Bolsa Família foi criado em 2003, como uma junção de outros programas sociais que já existiam, mas com esse formato atual e com a abrangência atual, ele foi criado em 2003 e é considerado pelo Banco Mundial como um marco internacional, como um dos grandes programas de transferência de renda que existe no mundo. Ele atende, e esses números novamente são até 2019, então ele atendia até 2019 cerca de 14 milhões de famílias. Isso equivale ou equivalia a cerca de 50 milhões de pessoas, o que era mais ou menos 1/4 da população brasileira. Quem eram as pessoas elegíveis? Então, quem são essas pessoas? Eu estou falando no passado porque a situação toda de pandemia mudou, né? E eu não tenho ainda nenhum resultado, ainda não fiz nenhum estudo sobre o auxílio emergencial. Já tenho planos, né? Uma aluna orientanda já está incluindo como novo tema na tese dela de doutorado, avaliar os impactos do auxílio emergencial. Mas tudo isso é muito novo, então, para não ficar muito repetitivo, tudo que eu for falar para vocês é pré-pandemia,
é Bolsa Família antes da pandemia, tá bom? Então, as condições eram essas, né? A família estar em situação de extrema pobreza, com renda per capita até R$ 85 mensais, e as famílias em pobreza eram aquelas com renda per capita entre 85 e 170 reais, desde que tivessem filhos com idades até 17 anos. Um pouco aí de informações sobre o volume de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Aqui nesse gráfico eu tenho apenas até 2017, uma grande expansão do programa até 2009, 2010, e depois, a partir de 2011, uma certa estabilidade, né? Alguma variação para mais ou para menos ao longo dos anos, mas não uma expansão como a gente percebe aqui no gráfico entre 2003 e 2009. Os gastos com Bolsa Família, eles são da ordem de 0,5% do PIB. Isso, nesse caso aqui, dados de 2017 também, tá? É importante, né, contextualizar, porque se a gente vê como o valor bruto, né, é um volume de recursos muito grande, por isso é sempre importante contextualizar, relativizar, né, em termos de PIB. A transferência de renda do Bolsa Família, ela é condicionada, por isso que a gente chama de um programa de transferência condicionada de renda. Condicionada a quais aspectos? Consultas pré-natais, vacinação e frequência escolar. A falha no atendimento às condicionalidades, por outro lado, não necessariamente implica na perda imediata do benefício. Então, essas condicionalidades, elas nem sempre são atendidas, embora sejam condicionalidades estabelecidas pelo programa Bolsa Família. Há uma grande discussão, um grande debate, né, sobre essa questão do cumprimento ou não das condicionalidades. Por um lado, se você faz um controle muito grande sobre o atendimento das condicionalidades, você corre o risco de deixar de fora do programa famílias em vulnerabilidade extrema. E, por outro lado, se você relaxa demais o controle das condicionalidades, você corre o risco do contrário, de ter famílias que não precisam receber o benefício e estão recebendo. Discute-se muito também o custo desse controle dessas condicionalidades. E há alguns autores também que argumentam que o custo de se controlar as condicionalidades, de fazer essa verificação e garantir, entre aspas, que 100% das pessoas atendem as condicionalidades, sairia tão caro que o custo superaria a economia em pagamento dos benefícios para pessoas que, por sua vez, não deveriam estar recebendo, né? Então tem todo esse debate, eu não vou entrar nesse debate, né? É um debate que foge à minha área, mas que eu estou aqui colocando para vocês apenas um pouco dessa discussão, né? E aí eu complemento aí. Para famílias em situação de vulnerabilidade extrema, é muito difícil para essas condicionalidades serem entendidas, pois frequentemente as famílias residem distante das escolas e também das unidades de saúde. Então, esse é um motivo que é usado também para justificar uma menor rigidez, né, no controle do atendimento dessas condicionalidades. Então, aqui eu coloco assim, uma foto de uma comunidade no Rio de Janeiro, apenas para ilustrar, né, um pouco aí as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Quanto que as pessoas recebem, quanto que as famílias recebem
Isso é uma outra informação importante também. Dependendo da renda, da existência de gestantes na família e do número de crianças na família, o valor médio do benefício mensal é de R$ 186. E ele pode variar de R$ 39 a R$ 372 por família. Um aspecto importante do Bolsa Família é que ele tem a proposta de privilegiar mulheres, que são 93% dos beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, mesmo que a família inteira seja beneficiária, quem detém o cartão e quem vai ao banco sacar o dinheiro, em 93% dos benefícios são mulheres. Então, isso foi pensado desde o início. Isso é de propósito, que é dessa forma. Você expressou ali o tamanho do programa em relação ao PIB, né? Um colega nosso está perguntando em relação ao orçamento da União também, se você teria esse dimensionamento. Não, de pronto assim eu não teria. Não tem, né? Tá. Tá. E a outra pergunta é se nesses comentários que você fez, e mesmo nas análises de vocês, variações nas condições do programa podem ser tratadas formalmente. Ele coloca como um exemplo aqui que quando há uma vinculação à vacinação, pode haver uma redução na cobertura vacinal em função dessa restrição em regiões mais pobres, coisas desse tipo, né, que as restrições podem incorrer em mudanças de condições. Você tem algum comentário em relação às condições para ingresso no programa mudando ao longo do tempo e os impactos disso? Não, olha, essas são condicionalidades, eu posso talvez estar enganado, mas eu acredito que essas sejam as mesmas condicionalidades. Não tenho ideia se mudaram ao longo do tempo. O que mudou ao longo do tempo é o controle do atendimento às condicionalidades. Existem resultados na literatura que sugerem que continuamente, desde o início, desde 2003, houve um aumento do controle, né? E, consequentemente, a focalização, que é o termo que a gente utiliza, a focalização do programa, ela foi aumentando ao longo do tempo. Eu tenho uma outra aluna que fez o mestrado e tratou especificamente desse tema, da focalização, né? E tem uma outra agora que está fazendo doutorado, que está também trabalhando com esse tema da focalização. Mas eu especificamente não preparei resultados sobre esse assunto para essa aula de hoje. Mas especificamente sobre as vacinas, mais para o final da aula eu vou apresentar um pouco os impactos do Bolsa Família, aumentando a probabilidade das crianças se vacinarem, uma vez que a vacinação é uma condicionalidade. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não respondi as perguntas, mas eu comentei da melhor maneira que eu consegui aqui. Perfeito, Marcel, muito obrigado. Tá bom, e fica à vontade aí sempre para interromper e agradeço ao colega a pergunta, né? Então, aqui um pouco do volume de despesas do governo com Bolsa Família, e aí talvez dê para pegar esse número aqui, lembrando aí da pergunta que foi feita, né? Esse número é para 2017, né? Mas foram gastos 29 bilhões de reais, e aí precisaríamos ter, então, qual era o orçamento do governo, qual foi o orçamento do governo para 2017, para calcular o percentual do orçamento do governo que foi dedicado ao Bolsa Família. Tá? Até enquanto eu estou falando aqui, se alguém encontrar essa informação, depois o Paulo pode trazer e pode contribuir aí para o nosso debate, né?
Então, 29 bilhões dividido pelo orçamento da União, isso vai dar uma ideia para 2017, tá bom? Caminhando um pouco para a direção do método, embora eu vá continuar fazendo esse diálogo, né, entre o método e a questão substantiva, mas esse trabalho que eu vou estar usando aqui para ilustrar a aula de hoje, ele tem uma inovação quando comparado a outros trabalhos que fizeram avaliação de impacto do Bolsa Família. A maioria das pesquisas usam dados de pesquisas domiciliares que foram desenhadas com outros objetivos, que não especificamente avaliar o impacto do Bolsa Família. É muito comum pesquisas para avaliação de impacto usando dados da PNAD, por exemplo, dados do censo demográfico. Nós aqui usamos uma pesquisa que foi desenhada especificamente para avaliar o impacto do Bolsa Família, que é justamente essa, a IBF, que eu citei e vou citar mais vezes. Essa pesquisa, ela foi feita em 2 ocasiões, 2005 e 2009, com um painel, com os mesmos domicílios. Claro que houve alguma perda entre 2005 e 2009, e esse painel foi feito por 2 instituições diferentes. Em 2005, uma instituição foi contratada para fazer a pesquisa, e em 2009, outra instituição foi contratada para fazer a pesquisa. Então, não foi uma pesquisa feita pelo IBGE. Com isso, houve alguma dificuldade para o Ministério do Desenvolvimento Social, então Ministério do Desenvolvimento Social, fazer pareamento, né? O pareamento das 2 bases de dados. E os dados de 2005 e 2009, por algum tempo, vinham sendo analisados separadamente, como 2 pesquisas transversais, né? Foi então que nós concorremos a um edital do CNPq e fomos contemplados com recursos para um projeto grande que tinha como objetivo, como um dos objetivos, fazer o matching entre as 2 bases de dados. Então, nós nos dedicamos cerca de 1 ano, né, desenvolvendo, estudando métodos para fazer esse pareamento das 2 bases de dados. Esse pareamento foi feito, e com a base de dados resultante, nós começamos a fazer análises longitudinais, que foram feitas aí pela Ana Paula, na tese dela, e por outros alunos que usaram essa mesma base nas dissertações, em trabalhos de conclusão de curso, e etc. Essa pesquisa IBF, ela foi desenhada pelo professor Pedro, né, que eu citei mais cedo e que vocês conheceram. Ela foi planejada para ter representatividade nacional, uma amostra probabilística. O tamanho da amostra na linha de base foi de 15.426 domicílios, lá em 2005. Aqui tem um erro de digitação, tá? Que seria a amostragem. Então, a amostragem em 2 fases, que é um método de amostragem que foi usado pelo Pedro. Na primeira fase, uma amostra estratificada, geograficamente, conglomeração em 2 estágios, com grupos de cidades, aqui vi outro erro de digitação, e setores censitários com seleção por PPT, que é probabilidades proporcionais ao tamanho. Na segunda fase, novamente a amostragem estratificada, com 3 estratos. Esses estratos definidos como tratamento, controle 1 e controle 2. Então, beneficiários do Bolsa Família no tratamento, não beneficiários, e aí eu chamei assim, não beneficiários pobres, ou seja, não beneficiários que atendiam às condicionalidades, e no controle 1, e não beneficiários que não atendiam às condicionalidades no controle 2. Já que eu citei a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados, vou apenas ilustrar rapidamente, né? Então, na amostragem estratificada, nós temos a população dividida em subgrupos, em estratos,
que são exaustivos e mutuamente exclusivos. Uma amostra é selecionada de forma aleatória, de forma independente em cada um desses estratos. Na amostra estratificada, a gente consegue produzir estimativas tanto para cada um dos estratos, quanto para a população como um todo, se a gente combina essas amostras selecionadas de cada um dos estratos. A amostragem por conglomerados, nós já temos uma situação um pouco diferente, que a população aqui aparece dividida, não mais em estratos, mas agora em conglomerados, e alguns desses conglomerados são selecionados aleatoriamente, e a partir deles nós podemos produzir estimativas para a população como um todo. Na verdade, na prática, nós não temos, na pesquisa IBF, apenas a estratificação ou apenas a conglomeração. Nós temos uma combinação dos dois métodos, ou seja, dentro de cada estrato, conglomerados foram selecionados, né? Como a gente estivesse tratando cada um daqueles estratos como sendo uma população independente, como aparece aqui ilustrada. Se houver alguma pergunta, Paulo, fica à vontade aí, continua me interrompendo sempre que for necessário. Tá legal, por enquanto não. Obrigado, Marcelo. Então, a amostra que foi considerada nesse estudo que eu vou usar para ilustrar a aula de hoje, tinha um tamanho de 68.395 indivíduos, e o nosso painel balanceado, ou seja, pessoas que responderam tanto na ocasião 1 quanto na ocasião 2, somavam 43.412 pessoas, e isso foi 63% da amostra original. Nós temos, assim, vários resultados na literatura que sugerem perdas da ordem de 10% da amostra por ano, quando você tem um painel anual em outros países. No caso da IBF, a primeira ocasião foi em 2005 e a segunda ocasião em 2009. Então, nesses 4 anos, acumulou-se um pouco menos de 40% de perdas. Foram calculados pesos amostrais longitudinais que, ao serem utilizados, eles são responsáveis por ajustes para correção, não apenas dessas perdas, dessa perda na amostra de quase 40%, mas também para permitir a consideração das características do plano amostral, uma vez que a pesquisa tinha probabilidades desiguais de seleção, aqueles estratos tinham tamanhos de amostras diferentes, e a seleção dos conglomerados foi feita com probabilidades proporcionais ao tamanho. Tudo isso levou à necessidade do cálculo de pesos amostrais. Então, feita essa rápida revisão sobre a amostragem, agora eu falo um pouco sobre os métodos que são usados para avaliação de impacto, que são métodos que vêm da experimentação, que são métodos que se assemelham muito com os métodos das análises de experimentos. Claro que adaptados aqui a uma situação de avaliação de programas sociais, né? Então, eu vou fazer um pouco esse diálogo, né? E vou tentar também motivar um pouco reflexões nesse sentido, tá bom? Então, eu vou começar dizendo, né, que em experimentos tradicionais, as unidades selecionadas, a seleção das unidades, idealmente, é feita de forma aleatória, e essas unidades são alocadas entre os grupos de controle e de tratamento antes do estudo
começar. Mas esse não é o caso aqui, porque o AIBF foi um estudo observacional. Ou seja, a amostra do AIBF foi selecionada, sim, aleatoriamente. A amostra foi probabilística, permite que a gente faça inferência estatística, tudo isso. Mas não houve alocação aleatória das pessoas entre o grupo de beneficiários e não beneficiários. Isso não foi possível, né? Os beneficiários, eles são selecionados pelo governo, né? Eles são selecionados pelo próprio programa. Essa seleção, ela não é feita necessariamente de forma aleatória. E isso não é uma questão apenas do Bolsa Família, é uma questão geral dos programas sociais. Então, há um risco de viés de seleção. O Bolsa tem como alvo uma população de baixa renda, famílias de baixa renda. Por isso, os beneficiários tendem a se mostrar diferentes dos não beneficiários. Então, não há aquela característica desejável de comparabilidade entre os grupos, né, de tratamento e controle. Pode haver um risco aqui de não haver isso. A avaliação de impacto do programa, simplesmente comparando o grupo de beneficiário com o grupo de não beneficiários, poderia nos levar a conclusões erradas, né? Simplesmente pegar os beneficiários, fazer uma média, comparar com a média dos não beneficiários, eu vou estar correndo risco de chegar a conclusões que não são as melhores. Beneficiários são diferentes dos não beneficiários. E é bom que sejam, não é verdade? Porque o programa tem como foco as famílias em maior vulnerabilidade. Então, eles têm que ser diferentes das pessoas não beneficiárias. Mas isso vai afetar os resultados se a gente não tomar cuidados, se nós não adotarmos métodos que sejam capazes de lidar com essas características, de forma a evitar viés, né? Então, a gente precisa usar métodos de avaliação de impacto apropriados que, além de tomar esse cuidado com o viés de seleção, que também consigam lidar com as características de um plano amostral complexo, que é o caso do que foi adotado para a pesquisa AIBF. Então, o nosso interesse num estudo de avaliação de impacto é comparar, né, uma variável de interesse, os valores de uma variável de interesse, entre pessoas tratadas e pessoas não tratadas. Só que no nosso contexto da aula de hoje, os tratados são tratados pelo Bolsa Família, ou seja, são pessoas que recebem o Bolsa Família. E os não tratados são aqueles que não recebem o Bolsa Família. O que seria o ideal? O ideal é aquilo que não é atingível aqui, né? Seria nós pegarmos a mesma família que atende às condicionalidades, oferecer para essa família o programa social, acompanhar essa família ao longo de alguns anos, e depois voltar no tempo e expor aquela mesma família a uma situação em que ela não recebe o Bolsa Família. Só que todos nós sabemos que isso não é possível, né? Nós não conseguimos observar ou expor a mesma família ou as mesmas famílias a essas duas condições. Uma vez beneficiária, essa família vai ser exposta ao programa, né? Então a gente precisa de considerar outros métodos aí para lidar com essa situação. Uma das alternativas é o método de pareamento por score de propensão, que começou a ser desenvolvido lá no início pelo Donald Rubin e pelo Rosenbaum, no artigo de 1983, que apresentaram esse método como uma possível solução
para o problema da seleção, né? Com o objetivo de parear tratados com não tratados semelhantes. Porque a questão toda da avaliação de impacto é comparar pessoas que sejam comparáveis, né? Então, uma maneira seria encontrar pessoas parecidas aos tratados dentre os não tratados. O score de propensão é uma probabilidade de um indivíduo pertencer ao grupo tratamento, dadas algumas características observadas, algumas covariáveis, né, poderiam ser consideradas. Essa probabilidade ela pode ser estimada por modelos de regressão logística, e o pareamento ele vai ser feito entre tratados e controles que tenham probabilidades parecidas de serem beneficiários. Então, para os beneficiários, eu vou encontrar, dentre os não beneficiários, pessoas parecidas. E o critério de semelhança aqui é ter probabilidade alta de ser um beneficiário do Bolsa Família, mesmo não sendo. Então, após o pareamento, e aí peguei mais um erro de digitação, após o pareamento, a semelhança entre os grupos deve ser testada para um conjunto de covariáveis, que são características que são observáveis e que devem estar relacionadas às condicionalidades do programa. Existem testes de balanceamento, que em geral são testes para igualdade entre médias, para variáveis contínuas, e são testes de independência para variáveis categóricas. O pareamento, aqui eu já coloquei a abreviação em inglês, né, que é o Propensity Score Matching, mas é o pareamento por score de propensão. Ele exige que os pares sejam formados para cada indivíduo, de forma que as observações que não forem pareadas, elas acabam sendo perdidas. Então, eu tenho que pegar um indivíduo beneficiário, ou beneficiado pelo programa Bolsa Família, e eu tenho que encontrar pelo menos um ou mais indivíduos no grupo de controle que sejam parecidos com aquele beneficiado. Sempre que eu não consigo parear, eu perco aquele indivíduo, eu não consigo considerá-lo na avaliação de impacto, levando em consideração esse método. Claro, existem outros métodos, mas esse método vai ter essa desvantagem, esse desafio que precisa ser enfrentado. Então, esse foi um dos métodos que a gente considerou, só que nós tivemos como resultado uma perda muito grande e de pessoas que nós não conseguíamos parear. Esse pareamento 1 a 1, né, de um indivíduo no grupo tratamento para o grupo controle, ou 1 a mais indivíduos, né, a gente pode parear 1 com 2, 1 com 3, mas muitos desses indivíduos do tratamento nós não conseguimos parear. E com isso, começamos a explorar outros métodos. E um dos métodos que nós exploramos, ele se chama ele se chama balanceamento por entropia. E eu vou falar um pouquinho sobre esse outro método, que é uma alternativa a mais aí para avaliação de impacto. Ô Marcel, aproveitando, então, assim, está na linha do que você está falando, né? Mas a Daiane está perguntando aqui. Então, os grupos são selecionados conforme a característica, né? E só deixa eu emendar um comentário meu. Esse tipo de coisa, de pareamento, de balanceamento, isso acontece também em estudos médicos, né? A gente também vê na área médica situações de tentar usar as covariáveis para fazer esse tratamento, né? Então, se você quiser comentar um pouquinho, reforçar aí o ponto com a Daiane, por gentileza. Sim. Bem boas perguntas, né? Aqui, vamos começar do começo, digamos assim, né? O AIBF, que é aquela pesquisa de avaliação de impacto do Bolsa Família, ele foi a campo a partir de uma amostra selecionada
nos mesmos moldes das pesquisas do IBGE. Foram selecionados setores censitários, dentro dos setores censitários foram selecionados domicílios, foi feita uma operação de listagem dos domicílios nos setores censitários selecionados e foram identificados domicílios, me desculpem, foram identificados domicílios beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família. Então foi selecionada uma amostra. Essa amostra tinha uma proporção, que agora eu não estou lembrando de cabeça, mas vou colocar assim, teoricamente, para ilustrar, tá bom? Como se fossem, para cada 6 domicílios beneficiários, 4 domicílios não beneficiários. 40% da amostra era de pessoas não beneficiárias, 60% de pessoas beneficiárias. Eu não lembro se a proporção era exatamente essa, mas só para dar uma ideia de ordem de grandeza, tá bom? E os grupos, então, eles não foram... o cadastro que foi usado para selecionar a amostra não tinha essa informação de quais domicílios eram beneficiados pelo Bolsa Família, quais não eram. Foi apenas no momento em que a pesquisa foi a campo e foi feita a operação de listagem é que essas características foram identificadas e a amostra foi, então, selecionada. Então, esses grupos, eles são definidos de acordo com se a família era ou não beneficiária do Bolsa Família. Essa foi a definição de grupo de tratamento. E o grupo de controle é aqueles que não recebiam o Bolsa Família. E depois o Paulo comentou que realmente, né, esses estudos desta forma também são usados em outros contextos, né, na área de saúde, para testar medicamentos, né, embora eu ache que quando você testa um medicamento ou testa uma vacina, você tem uma condição melhor para definir esses grupos previamente, antes da realização do estudo, do que nesse caso. Reparem que no nosso caso aqui, o primeiro ano da pesquisa foi 2005. O Bolsa Família já existia desde 2003. Já existiam famílias beneficiárias desde 2003. Né? Então, por isso que a amostra foi selecionada de maneira semelhante aos estudos do IBGE, e não da maneira como se define amostras em estudos, como agora a gente está tendo, né, para testar a eficácia da vacina, né, para a Covid-19, em que as pessoas estão sendo recrutadas, né, como voluntárias para receber a vacina. Possivelmente algumas estão recebendo placebo, não tenho muito conhecimento, né? Talvez alguém possa contribuir também com essa discussão. Aqui no nosso caso, nós não temos controle nenhum de quem recebe o Bolsa Família e quem não recebe. Isso estava dado, tá bom? Não sei se ajudei ou se confundi mais. Marcel, só aproveitando, você podia ser mais específico, então, quais as características que foram usadas nesse trabalho? É um conjunto muito grande? São características mais específicas? Não. Para ser controle, basta receber o Bolsa Família. Perdão, para ser tratamento, né? Para ser tratamento, basta receber o Bolsa Família. Tá. E só que para receber o Bolsa Família, essa pessoa tem que ter sido selecionada pelo programa, pelo governo. E aí sim, atender a algumas condicionalidades, que tem a ver com a renda, que é a principal condicionalidade, que eu citei mais cedo, né? Tem que estar em situação de pobreza ou extrema pobreza. E a manutenção no programa requer que a família, que os filhos estejam matriculados na educação básica e que os filhos sejam vacinados.
Tá. Eu tenho mais duas questões aqui, Marcel, se você me permitir. Uma colega fala a respeito de características que envolvem o tempo, né? O indivíduo recebe um ano e o indivíduo pareado precisa ter características no mesmo período de tempo, né? Que essas coisas podem ser temporais. E já deixando a outra, um colega nosso fala, não seria o caso de aplicar uma análise de dados longitudinais em cada grupo? Sim, esse modelo que a gente usa aqui é um modelo longitudinal, né? Em que a gente acompanha os dois grupos. E a gente, quando aparecer aqui a equação do modelo, a gente vai perceber que ele é um modelo longitudinal. E, realmente, as características das pessoas podem mudar ao longo do tempo, né? Mas, para fazer esse pareamento, nós só tínhamos duas observações, 2005 e 2009. Então, esse pareamento, ele foi feito, ou tentou-se fazer o pareamento, né, mas acabamos abandonando a ideia do pareamento, porque não conseguimos parear uma proporção suficiente da amostra, mas nós pareamos a partir das observações de 2005 e de 2009. O que aconteceu entre 2005 e 2009, nós não conseguimos observar, porque os dados foram coletados apenas em 2 momentos do tempo. Acho que é isso, Marcel. Obrigado. Eu vou continuar aqui. Falar um pouquinho, né, do balanceamento por entropia, que tem como base uma reponderação. Eu comentei com vocês antes que a amostra do AIBF, ela é uma amostra complexa e, por conta disso, cada pessoa pesquisada recebeu um peso amostral. Esse peso, ele corrige para não resposta e ele nos ajuda no processo de expansão da amostra para a população. O balanceamento por entropia, ele parte dos pesos amostrais, ele leva em consideração os pesos amostrais originais e repondera, aplica um ajuste nos pesos amostrais, de forma que os grupos de tratamento e de controle passem a ter médias, variâncias e também medidas de assimetria parecidas para o grupo tratamento e para o grupo controle, por um conjunto de variáveis independentes, para um conjunto de variáveis que estejam relacionadas às condicionalidades do programa Bolsa Família. Ou seja, vamos imaginar, né, eu tenho uma variável, vamos pensar na variável bem intuitiva, que seja renda, né? Eu tenho os beneficiários do Bolsa Família, eu tenho os não beneficiários do Bolsa Família. A renda, na verdade, não é... Vou tirar o exemplo, que a renda, ela não é um bom exemplo, porque a gente vai ter sempre, vai esperar que a renda dos beneficiários seja menor do que a renda dos não beneficiários, né? Mas vamos pensar assim, deixa eu pensar aqui num outro exemplo rápido. A gente poderia pensar, vamos imaginar idade, tá? Pensando idade das pessoas. Eu tenho a média das idades dos beneficiários e eu tenho a média das idades dos não beneficiários. Essas médias poderão ser diferentes. Depois eu tenho a variância da idade dos beneficiários, a variância da idade dos não beneficiários. Essas duas variâncias também poderão ser diferentes. Vamos lembrar que esses grupos não foram definidos de forma controlada, né? E temos também assimetrias ou medidas de assimetria que podem ser diferentes nos dois grupos. O método de balanceamento por entropia,
ele aplica uma correção, um ajuste nos pesos amostrais, de forma que, ao aplicarmos esses pesos ajustados, a média do grupo de beneficiários, a variância e a medida de assimetria vai ficar muito parecida com aqueles não beneficiários. Com isso, a gente faz com que, ao aplicarmos os pesos ajustados, que esses dois grupos passem a ser comparáveis. A gente consegue comparar esses grupos uma vez que eles vão atender, ao aplicarmos os pesos, né, nós vamos ter essas condições, aquelas condições dos grupos serem comparáveis, melhor atendidas. Aí aqui eu defino uma notação, e na página seguinte tem uma equação também para esse balanceamento por entropia. Aqui eu estou definindo uma variável DI como uma variável indicadora que assume valor 1 se a unidade I pertence ao grupo tratamento, 0, caso contrário. WI são os pesos de balanceamento, QI são os pesos base, que são os nossos pesos amostrais longitudinais, e eu, na página seguinte, vou definir uma função perda, que eu chamei aqui de HW. Os pesos de balanceamento, eles são obtidos a partir de uma minimização, de uma distância de entropia, que basicamente faz com que a gente vai minimizar essa função de forma que os momentos de ordem 1, 2 e 3, né, de primeira, segunda e terceira ordem, que era a média, a variância e a simetria, sejam iguais nos dois grupos, mas, além disso, a soma dos pesos tem que ser igual a 1, e também eu não posso ter peso negativo. Então, são essas as condições. A gente pode fazer isso no R também, como a aluna que com quem eu estava trabalhando, ela tem maior facilidade com o Stata, o que é muito comum entre os colegas da economia, ela usou uma função chamada eBalance, um pacote lá do Stata, que já tem isso tudo programado. Depois de feita essa cálculo, esse ajuste dos pesos amostrais, ou depois que a gente tinha esses dois grupos podendo ser comparados, é que a gente aplicou o método da diferença em diferenças, que é um método usado para estimar o efeito do tratado quando os indivíduos do grupo de tratamento e do grupo de controle são observados nos períodos pré- e pós-tratamento. E se pressupõe que as tendências temporais na variável de interesse nos dois grupos não são estatisticamente diferentes. Então, eu defini aqui, vou definir com vocês uma variável, que eu chamei de post, uma variável cujo valor é igual a 1, se a observação foi feita no período pós-tratamento, e 0, caso contrário. E uma variável que eu chamei de treat, que seria igual a 1 se a observação é do grupo de tratamento, e 0 se é do grupo controle. Então, vejam que esse é um modelo de regressão que a gente está acostumado a lidar, em que a gente tem aqui apenas algumas variáveis explicativas, aquela variável que indica a variável de tempo, né? Vou voltar no slide anterior, se a observação foi feita antes do tratamento ou depois do tratamento. E aí é importante eu fazer uma observação agora, que é a seguinte: eu comentei que a primeira rodada do estudo foi em 2005, e que o programa Bolsa Família existia desde 2003. Só que existiam, como ainda existem hoje, pessoas que não eram beneficiadas pelo Bolsa Família, mesmo sendo elegíveis. Então, nessa amostra
nessa pesquisa IBF, em 2005, nós tínhamos pessoas que não eram beneficiárias e que passaram a ser beneficiárias em 2009. Então, esse movimento de pessoas não beneficiadas que passaram a ser beneficiadas acontece. E por isso nós somos capazes de definir essa variável que eu chamei aqui de post. O coeficiente importante para ser estimado aqui é o coeficiente do termo de interação entre as duas variáveis. É esse beta 1, 2 que mede o impacto médio da intervenção, ou seja, mede o impacto do Bolsa Família, no caso específico aqui desse estudo. Os coeficientes desse modelo foram estimados usando o método de máxima pseudo-verossimilhança, considerando as características do plano amostral, que é um método que foi desenvolvido na minha tese de doutorado ainda, e que depois foi publicado com o meu orientador, o saudoso professor Chris Skinner, nesse artigo de 2007. Isso tudo no contexto longitudinal. Lembrando que aqui, embora eu tenha omitido os índices, mas nós temos aqui observações, né, para o indivíduo I no tempo J. Né? Isso é porque nós temos dois momentos do tempo, 2005 e 2009. Né? O balanceamento, ele não pressupõe que as características não observadas, supostamente constantes no intervalo de tempo de estudo, possam explicar o impacto do tratamento nas respostas. E isso é o que é feito pelo método de diferença em diferenças. Vamos lembrar o seguinte, o balanceamento, ele foi feito de forma que variáveis observadas passassem a ter primeiro, segundo e terceiro momentos parecidos. Mas eu não consigo aplicar o balanceamento por entropia em características não observadas, ou variáveis que eu não observei. Por isso que eu também não posso simplesmente, depois de aplicar o balanceamento, pegar os dois grupos balanceados e fazer simplesmente uma média e comparar as duas médias para as variáveis para as quais eu quero medir o impacto. Por isso há necessidade de combinar o balanceamento por entropia, que foi responsável pelo ajuste dos pesos, pegar aqueles pesos e considerá-los aqui no método de estimação para calcular os coeficientes desse modelo, e mais especificamente aqui o coeficiente da variável resultante da interação entre as variáveis pós e tratamento. Por outro lado, algumas pessoas poderiam argumentar, então a gente não poderia apenas ter usado o método da diferença em diferenças? Não porque, novamente, aqueles grupos não eram comparáveis. Então não bastava também eu tratar apenas aqui as características não observáveis, porque eu tenho uma série de características observáveis que eu já tinha constatado que faziam com que aqueles grupos fossem não comparáveis. Então, por isso a necessidade aqui de combinar dois métodos, o balanceamento por entropia com a regressão por diferença em diferenças, levando em consideração o plano amostral no momento de estimar os coeficientes desse modelo, através do método da máxima pseudo-verossimilhança. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas equações, mas ficam aí as expressões. Aqui é o método de estimação, responsável por estimar os betas desse modelo. Se alguém desejar depois, eu posso compartilhar
com o Paulo e ele pode enviar para vocês os artigos em que a gente desenvolveu esses métodos de estimação. Uma limitação, que eu ainda estou tentando resolver esse problema. O método original da máxima pseudo-verossimilhança, ele foi desenvolvido antes do método de balanceamento por entropia ser desenvolvido. Então, eu ainda precisaria estender o método de máxima pseudo-verossimilhança de forma que ele considere a variabilidade adicional resultante da aplicação do método de balanceamento por entropia. Pode ser que as estimativas das medidas de variância, erro padrão, dos coeficientes do modelo, estejam um pouco subestimadas por conta dessa variabilidade extra que eu estou adicionando quando eu ajusto os pesos pelo balanceamento por entropia. Isso é algo que ainda está sendo resolvido, ainda não foi resolvido. Uma medida importante que existe dentro desse contexto da amostragem, aqueles que fizeram a aula com o professor Pedro, talvez ele tenha comentado, que é o efeito do plano amostral ampliado, que em inglês foi chamado pelo Chris Skinner de Misspecification Effect, que é uma medida da especificação incorreta do desenho amostral na estimação da variância de um estimador. A gente calculou aqui esses efeitos do plano amostral nos resultados e, em geral, esses valores dos EPAs, eles indicam que é muito importante levar em consideração as características do plano amostral quando a gente está fazendo um estudo de avaliação de impacto como esse que nós fizemos. Aqui eu apresentei rapidamente só o modelo de diferença em diferenças para o caso não linear, porque algumas das nossas variáveis também são dicotômicas, e nós fizemos modelos para avaliação de impacto, tanto com para variáveis contínuas, quanto para variáveis binárias. Por isso aqui eu deixei a equação do modelo de regressão para diferença em diferenças, não linear. Lembrando que agora não é simplesmente o nosso impacto, não é dado mais simplesmente pelo coeficiente do termo de interação, mas é preciso aplicar aqui, tem uma função que precisa ser aplicada para a gente extrair o impacto nessa situação. O que foi o grupo tratamento nesse estudo? Indivíduos que não receberam o Bolsa Família em 2005, mas que receberam em 2009. Talvez com esse slide fique um pouco mais clara aquela questão da definição dos grupos de tratamento e controle. E o grupo controle? Indivíduos que não receberam o Bolsa Família em 2005 e também não receberam em 2009. E em nenhum momento entre 2005 e 2009. Porque em 2009 foi perguntado se a pessoa recebeu o Bolsa Família ao longo dos anos anteriores, ano a ano. Sim ou não? 2005? Não. 2006? Não. 7? Não. 8? Não. 9? Não. Ok, você é controle no nosso estudo. Grupo tratamento, 45,7% das pessoas. Grupo controle, quase 55%. Se nós estivéssemos numa sala de aula, uma pergunta que eu gostaria de fazer agora para vocês, de repente eu posso fazer e alguém pode responder e o Paulo ajuda a gente. É a seguinte: por que no grupo de tratamento nós não temos beneficiários do Bolsa Família em 2005? Por que nós tomamos essa decisão de o grupo tratamento são aqueles que não recebiam o Bolsa Família em 2005, mas que passaram a receber
em algum momento entre 2005 e 2009 e que estavam recebendo em 2009. O que a gente Ninguém se tentou aqui... arriscou ainda, Marcel. Alguém arriscou? Ninguém se arriscou ainda, né? É É, pensar no objetivo do estudo, né? isso. Porque, e também, exatamente, e pensar no contexto. Qual é o contexto? O que seria o ideal? Vamos pensar agora numa... Eu não entendo nada de vacina, né? Mas como é um tema que agora a gente está falando muito, né? Mas vamos pensar assim, quero avaliar a eficácia de uma vacina. Eu não teria que medir os anticorpos das pessoas do grupo tratamento e controle antes mesmo que os tratados recebam a vacina? Eu não tenho que ter uma linha de base, né? Eu não tenho que ter medidas sendo feitas para aquelas pessoas que vão receber a vacina, mas eu já tenho que fazer alguns exames clínicos nelas antes mesmo que elas recebam a vacina. Só que nós temos aqui uma situação que não é a ideal, porque em 2005, como eu disse, o Bolsa Família já existia. Então, o Bolsa Família já estava tratando muitas pessoas em 2005, usando esse termo tratamento, né? E eu precisava aqui separar um grupo de pessoas que não tinham sido vacinadas, ou entre aspas, que não estavam sendo tratadas em 2005. E elas são o meu tratamento porque em algum momento elas passam a receber esse tratamento. Então é uma maneira de isolar esse efeito e verificar que esse efeito acontece a partir de 2005, depois de 2005. Então essa que foi a ideia aqui. Marcel, se você me permite, às vezes a gente tem um delay por causa da transmissão, né? Então alguns colegas se manifestaram agora, né? Então, só para reforçar o que você falou aí, basicamente a gente combina aqui os comentários aqui, para ter o maior controle do tratamento, né? Que avaliar o impacto completo do programa no período, garantir características parecidas, ver evolução no tempo e fazer uma comparação diante de 2005, né, já que tem benefícios em 2005. Então, esses foram os comentários que os colegas mandaram aqui. Ah, isso mesmo. Legal. Então foi feito isso, né? As variáveis independentes usadas no balanceamento, elas procuraram capturar fatores que influenciavam a probabilidade de um indivíduo pertencer ao grupo tratamento. Como o Bolsa Família seleciona seus beneficiários, principalmente pelo critério da renda, as características socioeconômicas dos indivíduos são indicadas, porque afetam diretamente a probabilidade do indivíduo pertencer ao grupo tratamento. Então, essas foram as covariáveis. Vou citar rapidamente elas aqui. Total de gasto, log do total de gastos mensais, com alimentação, vestuário, se o indivíduo usa eletricidade ou gás para cozinhar, se a rua onde a pessoa reside é pavimentada, se o imóvel é próprio, se a casa é feita com tijolos, o número de quartos, se tem água encanada, se tem eletricidade, se há coleta de lixo, número de pessoas residindo no domicílio e se o indivíduo é ou não analfabeto. Então, são proxies, são variáveis socioeconômicas que a gente tenta medir, então, a probabilidade, né, ou tenta verificar se, após o balanceamento por entropia, se essas variáveis ficam parecidas no grupo tratamento e no grupo controle. Em que sentido? Primeiro, segundo e terceiros momentos, né? Média, variância e assimetria. Vamos para ver alguns resultados, porque eu falei muito hoje, eu acho que eu estava com muita... embora nervoso, né? Então falei com muita calma, e aí o tempo não está a meu favor. Então eu vou apresentar agora alguns resultados para ilustrar um pouco e vocês também, a gente ter o que conversar depois, né? Primeira aplicação, e talvez eu não consiga apresentar as 3 aplicações, né? Mas eu vou me sentir menos culpado porque vocês receberam o material. Quando eu terminar essa aplicação da saúde, a gente vê que horas são e se a gente encerra e deixa já para
para perguntas. Eu pergunto para o Paulo, mas vamos avançar mais um pouquinho, né? Imunização é um tema mais do que atual, né? É uma das formas de prevenção da saúde e é uma das formas mais eficientes de prevenção da saúde. Mas, mesmo com as campanhas de vacinação, ainda há segmentos da população, particularmente aqueles com baixa renda, que não seguem o calendário estabelecido. Devo fazer uma ressalva, né, que a gente vem acompanhando também, que há movimentos anti-vacina, né, que também influenciam pessoas de todas as faixas de renda. Aqui eu estou chamando a atenção a uma questão de acesso, a uma questão de falta de informação, né, que leva as pessoas com menor renda a não levarem seus filhos para vacinar, tá bom? Uma maneira de incentivar, e aí eu estou pegando vários errinhos de digitação aí, eu peço desculpas, uma maneira de incentivar a vacinação de grupos de baixa renda é através do estabelecimento de condicionalidades, como o Bolsa Família faz, de forma que as famílias que recebem o benefício recebam apenas se atenderem a certos requisitos. Só que eu já comentei mais cedo que nem sempre essas condicionalidades são verificadas. Nem sempre uma família que deixa de atender essas condicionalidades para de receber o Bolsa Família. E aí vem todo aquele debate que eu tentei fazer no início, bem por alto, né? O objetivo aqui, nesses resultados, nesse estudo que eu vou partilhar um pouco com vocês, foi avaliar o impacto do Bolsa Família na imunização de crianças com idades entre 0 e 6 anos. Para quem tem filhos em idade menor, sabe esse calendário de cor, não é? Como os meus já cresceram, eu já começo a não lembrar muito dessas coisas. Mas fica aí o recado, né? Então, esse é o calendário de vacinação até o ano passado. Não sei se houve alguma modificação mais recente, tá? Mas não deve ter sido muito grande. Antipólio, depois 3 doses, mais reforço. DPT, 3 doses mais reforço. Hepatite B, 3 doses. BCG, sarampo e tríplice. Né? Eu sei que tem outras atualmente, sim. Mas essas aqui, foi bom ter feito a ressalva aqui agora. Até 6 anos, tá bom? Porque esse era o nosso objetivo do estudo, verificar se havia impacto para as crianças com idade até 6 anos. Depois de 6 anos, tem outras vacinas no calendário, como nós sabemos, tá bom? Variáveis de interesse, variáveis dependentes, variáveis respostas no nosso modelo. Primeira, indicadora se a criança tinha ou não cartão de vacinação. Indicadora se a vacinação estava em dia de acordo com a idade da criança. Depois, se a criança havia recebido pelo menos 70% das vacinas obrigatórias até a sua idade. Se a criança havia recebido todas as vacinas que são obrigatórias até os seus 6 meses de vida. E se a criança tinha recebido pelo menos 70% das vacinas obrigatórias até os 6 meses de idade. Deu muito trabalho fazer isso, vocês nem imaginam. É uma parte operacional, né? Primeiro, quando a pesquisa foi a campo, os pesquisadores de campo pediam para ver o cartão de vacinação. Essa é uma pergunta importante que eu tenho certeza que alguns de vocês estavam pensando. Mas basta a pessoa dizer que vacinou, né? E que se ela não vacinou? Mas nós consideramos dados aqui nesse estudo dos cartões de vacinação daquelas mais de 14 mil famílias que participaram do estudo. Quando o pesquisador de campo batia na porta, ele aplicava o questionário, pedia para ver o cartão de vacinação e ele, com os próprios olhos, conferia e marcava no questionário se a criança tomou ou não, ou recebeu ou não aquela vacina. E nós tínhamos a idade da criança no dia da entrevista e nós tínhamos a data em que a vacina foi aplicada no cartão de vacinação.
Só que isso não estava pronto no banco de dados, né? Nós tínhamos várias informações soltas e durante um ano, uma equipe, né, que foi o projeto, foi financiado pelo CNPq, uma equipe, né, de alunos, a própria Ana Paula coordenou comigo, outros alunos, e fomos fazendo esse trabalho de montar essas variáveis de forma que pudéssemos ajustar esses modelos, né? Alguns, aqui, eu vou passar rápido por conta do tempo, mas basicamente é uma sequência de slides que mostra que nós conseguimos fazer o balanceamento do tratamento e controle quando a gente aplicou o balanceamento por entropia, tá bom? Depois vocês podem olhar com calma, né? Alguns resultados. De 2005 a 2009, que é a nossa janela de tempo, o Bolsa Família aumentou a probabilidade de uma criança receber todas as vacinas que são obrigatórias até a idade de 6 meses de vida, em 23% na região Nordeste. Para crianças em áreas urbanas, também na região Nordeste, o aumento dessa probabilidade foi de 32,91%. Os efeitos do plano amostral, eles variaram de 2 a 15, mostrando que se alguém pegar esse banco de dados para analisar e esquecer que a amostragem foi complexa, se pegar lá o lote estatístico, o seu R, e ajustar os seus modelos como se os dados fossem amostragem aleatória simples, os resultados vão estar totalmente errados. Então é importante considerar as características do plano amostral, e é isso que essas medidas de MEF, né, o efeito do plano amostral, estão nos dizendo. E além disso, eu tenho aqui uma sequência de resultados, e aí estou vendo agora aqui uma vantagem de estar apresentando remotamente essa aula, é que eu não tenho o problema dos slides, né, que fica sempre pequenininho quando eu mostro essa tabela, e agora, como vocês estão podendo ver na tela do computador de vocês, vocês conseguem ver sem problema, né, os números. O que nós temos aí? O que são esses números nessas tabelas? São aumentos nas probabilidades, é o impacto do Bolsa Família na probabilidade de, aí são várias coisas, receber a vacina antipólio, primeira dose, antipólio, segunda dose, terceira dose, reforço, depois toda a sequência de vacinas. O que a gente percebeu? Eu vou voltar aos dados e vou explicar aquela tabela, mas o que a gente percebeu? Nós não encontramos impacto ou não encontramos um aumento da probabilidade da criança estar com o cartão de vacinação totalmente completo, que era uma condicionalidade do Bolsa Família, né? Então, talvez nós pudéssemos esperar. Puxa, então a gente espera encontrar um impacto significativo. As crianças carentes, né, de famílias em vulnerabilidade, elas têm uma probabilidade maior do cartão de vacinação estar todo carimbado, todo preenchido. Nós não encontramos isso. E aí, passamos a investigar se havia impacto... desculpem, encontramos sim, mas só aqui onde eu mostrei, né? No Nordeste e nas áreas urbanas do Nordeste. Tá? Isso aqui nós encontramos. E só até 6 meses, só para as vacinas até 6 meses de vida. Então isso aqui foi significativo, mas, de novo, limitado ao Nordeste, limitado às vacinas até 6 meses de idade. Então nós passamos a investigar, será que há impacto na probabilidade de vacinar especificamente cada uma daquelas vacinas e não necessariamente o conjunto de todas as vacinas? Então foi isso que foi feito. Então o que nós temos nessas tabelas 3 asteriscos é significativo ao nível de 1%, 2 asteriscos ao nível de 5%,
um asterisco ao nível de 10%. Valores positivos indicam aumento da probabilidade. Então, a gente percebe, e aqui fizemos vários recortes. Brasil como um todo, Brasil urbano, Brasil rural, norte, centro-oeste, essas duas regiões estão juntas, por conta do desenho amostral da pesquisa, que considerava essas duas regiões num único extrato. Nordeste, Sul e Sudeste, que também estão juntos. E aí nós percebemos, sim, que embora não haja um aumento da probabilidade do cartão de vacinação ter sido todo preenchido, ou seja, a criança ter sido vacinada em todas as vacinas, mas que individualmente nós temos em vários locais, em várias regiões, um impacto positivo para a vacinação da primeira dose de pólio, segunda, terceira, para o reforço e depois para cada uma das outras vacinas, né? E aí depois vocês vão poder explorar observando esse critério que eu falei da significância estatística, né? Quanto maior o número de asteriscos, maior, no caso aqui é menor, o p-valor do teste de significância, né? Aqui, quando são 3 asteriscos, menor do que 0,001. Então, nós tivemos esse resultado aí, no caso dos impactos na saúde, especificamente para os impactos da imunização. Por conta do tempo já estar bastante adiantado, eu talvez eu teria ainda depois impactos na educação, depois teria alguns impactos no mercado de trabalho e depois algumas considerações finais. Não sei, não são tantos slides assim, não sei o que o Paulo acha melhor, eu estou aqui aberto a qualquer encaminhamento. Marcel, meu caro, duas coisas. Primeiro, a gente podia reforçar o sentido da interpretação desses valores, né? A gente tem o p-valor, ele indica que sim, foi detectada uma relação. É um problema estilo regressão, né? Você tem uma resposta que é a vacinação sim ou não, tá certo? Certo. E você tem a variável explicativa é se fazia ou não parte do programa. Sim. Então, essas vão só porque linka um pouco com os temas para a gente, né? Vamos voltar. Então, no final, a conclusão em termos da terminologia do português do problema, se você puder ressaltar isso, seria positivo. Ótimo. Então, com certeza. Então, nós temos aqui um modelo de regressão e a gente está tentando estimar se fazer parte do programa Bolsa Família ou receber o benefício do Bolsa Família aumenta ou não, ou reduz a probabilidade de levar o filho para vacinar. Então, é um modelo de regressão logística, essencialmente? Sim, com diferença em diferenças, com aquele balanceamento, considerando o plano amostral, mas é um modelo de regressão logística, no final das contas. E a preditora principal é receber ou não o Bolsa Família. Isso, controlando por diversas covariáveis. Isso, tá certo? Então, isso nos ajuda a fazer conexão com conteúdos passados. Obrigado. Então, acho que isso responde um pouco, parcialmente, o Ricardo. Ricardo, se não está claro, por favor, indique de novo, né? Deixa eu só ler aqui um pouquinho, Marcelo, me dá só um segundinho. Tranquilo. Então, ele perguntou se faz comparação com crianças que não são atendidas pelo Bolsa Família. Sim, né? Então, é exatamente isso que o modelo está fazendo, né? As que recebem contra as que não recebem. Exatamente. Né? E essa significância diz que tem a diferença. Onde aparece o asterisco, 3 asteriscos, então, mais significativo ainda. O nosso amigo, sempre participante aqui, o João, ele está interessado nos 2 exemplos que estão por vir. Então, Marcelo, é o seguinte, nós temos aí no máximo 20 minutos. Eu não sei se você teria tempo para os 2, talvez um dos exemplos que você acha que traga um colorido assim para a discussão que você quer fazer. Não, eu acho que 10 minutos vão ser até suficientes para os outros 2.
É? Então tá sem ótimo. perda da qualidade. E o João vai agradecer e não só ele. Aí aqui eu provoquei bastante, né? Coloquei fotos, são escolas brasileiras, né? Todas as fotos aqui são salas de aula. Nós temos aqui salas de aula que nós estamos talvez mais acostumados a ver ou imaginar, né? Onde talvez os nossos filhos estudem. E aqui salas de aula em zonas rurais. E de novo, né? No momento que nada disso está acontecendo, né? Que a gente está com essa situação de pandemia, mas é para mostrar um pouco as diferenças, né? De acesso que as crianças têm e provavelmente onde se localizam, onde estudam os beneficiários do Bolsa Família, né? Alguns deles, né? Então vamos lá. Resultados. Já vou direto. Eu já imaginava que ia sobrar pouco tempo, então eu já vou direto para os resultados aqui. A mesma lógica, tá bom? Crianças, filhas de famílias que recebem Bolsa Família versus crianças, filhas de famílias que não recebem o Bolsa Família, mas que são parecidas. Parecidas no que diz respeito à vulnerabilidade, né? Ou seja, a gente fez aquele balanceamento de forma que os dois grupos agora são comparáveis. Então vamos lá. Crianças beneficiárias do Bolsa Família com idade de até 6 anos das regiões Norte e Centro-Oeste têm probabilidade 19% maior de estarem matriculadas em creches do que crianças não beneficiárias. Então, aqui o impacto positivo, né, do Bolsa Família, já que estar matriculada é uma condição para o Bolsa Família, aqui sim, nós estamos vendo de novo, né? Nós já tínhamos visto lá na vacinação, agora também um impacto positivo, as famílias sendo levadas a matricular seus filhos nas creches, porque isso ajuda com que elas mantenham o recebimento do benefício, não é? Nenhum impacto significativo na progressão escolar, nem na evasão, nem na retenção. Não encontramos impacto significativo, nem positivo, nem negativo, tá bom? Aumento de 44% na probabilidade de crianças com idades entre 15 e 17 anos apenas estudarem na região Nordeste. Esse é um resultado muito interessante, né? Então, como as famílias sendo beneficiadas pelo Bolsa Família acabam permitindo com que os seus filhos deixem de trabalhar e passem apenas a estudar. Isso é um aumento de 44% na região Nordeste. A questão do plano amostral, os resultados aqui indicam que é importante considerar as características do plano amostral também na avaliação do impacto da educação. Agora, no mercado de trabalho, também é um tema muito controverso, efeitos do Bolsa Família no mercado de trabalho. Não encontramos nenhum efeito do Bolsa Família na probabilidade de homens e mulheres trabalharem. Nem aumenta, nem diminui. Não encontramos evidências de que quem receba o Bolsa Família se sinta mais motivado a procurar um emprego ou a trabalhar, ou menos. Um pequeno impacto no número de horas trabalhadas, sobretudo por mulheres, né? Então, a gente encontrou um impacto na redução do número de horas trabalhadas por mulheres, que agora já é interpretação, né? Que ao receberem o Bolsa Família, conseguem dedicar maior tempo para os filhos em idade escolar ou das suas atividades domésticas, ou os maridos, mesma coisa, né? Que isso aqui é um efeito que a gente viu tanto para homens quanto mulheres, mas que era mais forte entre as mulheres. Não foram encontradas evidências de que o Bolsa Família gere dependência dos benefícios do programa. Não encontramos evidências do famoso efeito preguiça. E para concluir, né, a questão do plano amostral, que era o interesse mais particular meu, né, ignorar o plano amostral causou subestimação,
das variâncias, dos coeficientes dos modelos, e até mesmo mudança dos sinais dos coeficientes estimados. Ignorar o plano amostral complexo de uma pesquisa longitudinal pode influenciar os resultados, né, da avaliação do impacto de uma política pública, como o AIBF. Por isso, aconselhamos a ignorar o plano amostral. Os resultados, especificamente aqui desse estudo, foram feitos no Stata, por eu já ter comentado com vocês, né, que a Ana Paula, que fazia o doutorado, ela preferia usar o Stata, mas a gente consegue replicar facilmente usando o R. Tem um pacote do R chamado Survey, que permite a consideração das características do plano amostral em modelos de regressão como esses que a gente adotou. No mais, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Está aí o meu e-mail, vocês podem também depois entrar em contato. Estarei por aqui. Agradeço o Paulo, mais uma vez, pelo convite, por essa oportunidade. Marcel, meu caro, muito bom. Nós temos alguns colegas aqui que fizeram algum comentário um pouco mais qualitativo a respeito do programa. Eu acho que não é o objetivo nosso aqui, nem o seu em particular, fazer uma avaliação específica do programa e do contexto social no sentido mais amplo dele, né? Porque essa discussão certamente teria outras dimensões com pessoas da área de humanidade, da área de economia e de várias outras, né? Então não é uma apresentação que quer ser opinativa sobre o Bolsa Família. O principal objetivo aqui foi trazer a estatística atuando num problema real prático. Agora, isso não impede da gente olhar para os dados, né, e tirar as nossas conclusões. E eu vou fazer um comentário, Marcel, que eu queria te deixar completamente à vontade para complementar, discordar ou corrigir, se for o caso. É uma discussão que a gente teve ao longo do curso, né, em muitos momentos a gente chama atenção como estatístico, né? Estatística não estabelece, em geral, a despeito dos desenvolvimentos mais recentes, causalidade. A causalidade, ela aparece quando você tem a contextualização. Entretanto, quando você tem um plano amostral, um delineamento, todo um arranjamento dos fatores, um controle das condições de obtenção dos dados melhor, então você fica mais à vontade, vamos dizer assim, de fazer afirmações sobre efeitos e até possíveis causalidades do que num estudo, digamos, menos estruturado, né? E aí eu fiquei pensando nisso durante as suas conclusões aqui, durante as discussões dos 3 exemplos, porque esse foi um estudo delineado, os fatores foram controlados, né? Então ele permite afirmações um pouco mais substantivas, né? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção é a terminologia, mas eu queria chamar a atenção, você nunca disse que não há certo efeito em uma direção ou outra quando ele não era significativo, né? Acho que vale a pena ressaltar, não há evidência para que se opte por fazer essa interpretação, né? Então, aonde passa a régua, qualquer método estatístico vai passar régua em algum lugar. O nível de significância pode ser um lugar, há outras formas de passar a régua, mas é uma opção que se faz com um risco, né, que é a quantidade de erro, mas não quer dizer que não tem efeito, né? O cuidado das suas palavras foi muito importante. Não há evidência de que aquilo tem efeito. Não quer dizer que não tenha, né? Então, se você quiser comentar sobre isso. Sim, com certeza. Não, primeiro, assim, eu acho que, e aí é o que eu penso, né, e a minha defesa, é que todo o debate qualitativo sobre programas de transferência de renda, eu acho que pode ser feita toda a discussão qualitativa. O meu objetivo aqui não foi em nenhum momento expressar nenhum tipo de opinião pessoal. E o objetivo desse estudo, e eu venho trabalhando nessa área nos últimos 5, 6 anos, é sempre utilizar métodos estatísticos
o mais avançados o possível, para tentar extrair, estimar efeitos causais da melhor maneira possível. O que seria a maneira ideal, inatingível? Como eu disse no início, pegar um conjunto de famílias em situação de vulnerabilidade, oferecer para elas o Bolsa Família, observá-la ao longo de alguns anos, colocá-las de novo no túnel do tempo, voltar 5 anos atrás, deixá-las sem o Bolsa Família, sob as mesmas condições que elas teriam na situação original, e comparar os dois desfechos. Isso aí seria a maneira pura, sem questionamento nenhum. É impossível fazer isso, né? Então, o que a gente usou foram os métodos mais avançados que estão citados e utilizados na literatura internacional. Um estudo que foi desenhado pelo amostrista mais experiente do Brasil e um dos mais experientes do mundo, né, que é o professor Pedro, que alguns de vocês conheceram. Não sei se ele disse isso, que ele não ia dizer, né? Mas ele é, dos amostristas vivos, talvez um dos 3 maiores do mundo, né? Assim, em termos de reconhecimento da qualidade do trabalho dele. Então, assim, um estudo super bem desenhado, métodos estado da arte, né? E nós encontramos esses resultados, né? Que encontramos alguns impactos, né? Positivos aí nas condições de vida dos brasileiros mais vulneráveis. Então, assim, a defesa que eu faço sempre é que esse debate seja sempre baseado em evidências científicas. E o que eu procurei oferecer hoje, apresentar, foram evidências científicas. Eu não entrei em debates ideológicos, né, e políticos, fugi disso, né, e já estou trabalhando com uma aluna para avaliar o impacto do auxílio emergencial do Covid, que é um programa que é agora atual, né? E torço para encontrar muitos efeitos positivos, porque torço como cientista, como é que você vai torcer? Porque são milhões, né, de reais, bilhões, né, de reais que estão sendo gastos mensalmente, né? Então, a gente espera, claro, mas vamos deixar os números dizerem, né? Então, aqui nós avaliamos N outros impactos que nós não encontramos evidências, né? E aí eu procurei citar para vocês alguns que não foram, onde não houve impacto, alguns que houve impacto, né? Mesmo nas tabelas que eu mostrei para vocês, tinha várias células sem asteriscos, né? Então eu não omiti, né, os resultados onde não tivemos significância, mas também não podia esconder onde encontramos significância, né? Então é importante, repito, né? Todos nós podemos ter nossas opiniões pessoais, mas como cientista, eu aqui hoje não dei opinião pessoal, né? Eu apresentei resultados de um estudo que foi feito por 5 anos, com muito cuidado, procurando atender a tudo que tinha de método mais avançado disponível, né? E não tinha como mostrar outros resultados a não ser esses, né? Que mostravam alguns impactos aí positivos desse programa chamado Bolsa Família. E sim, Paulo, eu sempre tomo cuidado, é uma das coisas que eu ensino nas minhas aulas. Quando eu ensino teste de significância, eu sempre falo, você pode dizer que rejeitou H0, mas nunca vá dizer que aceitou H0, né? Ou que aceitou H1, né? Você rejeitou H0, você teve evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Você não está aceitando a hipótese alternativa. Quando você não rejeita a hipótese nula, você não vai dizer que aceita a hipótese nula. Então, isso eu sempre tomo cuidado, e aí, quando eu já falo no automático, sabe? Já virou uma coisa assim que está no meu jeito de interpretar isso tudo, porque realmente eu acho muito importante isso, né? Porque tem, sim, uma probabilidade de 1%, né? Ou de, seja qual for o nível de significância, da gente estar errado, de eu estar dizendo que houve impacto quando não houve impacto.
mas naqueles 3 asteriscos, onde aparecia 3 asteriscos, a probabilidade ali era menor do que 1% de afirmar que houve impacto quando não houve impacto. Então, eu durmo bem com esse risco de estar errado. E, Marcel, e se você me permite, isso endereça essa questão do risco, do erro, que é inerente à análise estatística, isso endereça 2 comentários muito pertinentes aqui do Ricardo, que ele ficou, do ponto de vista estatístico, estritamente, né, da análise dos possíveis efeitos, ele ficou intrigado com o efeito esparso, que você chamou de esparso no exemplo da educação, né? E qual que é o possível impacto na análise estatística, né? O que pode ter acontecido para que os resultados esparsos tenham acontecido e até que ponto que eles são resultados de variações amostrais. Só esse slide aqui da educação foi só esse. Na educação eu não mostrei as tabelas, eu resumi aqui nesses slides que eu já achei que ia ter pouco tempo. Talvez ele esteja referindo, né, que em alguns casos houve efeito, em alguns casos não, mas é aquela questão do tamanho da evidência, né? É tamanho do efeito dividido pela variabilidade, né? Então, não tem como fugir disso, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está fazendo esse tipo de análise, Ricardo, que o nosso risco é de não ver um efeito, nosso risco maior por conta das limitações da amostra, de flutuações amostrais, como você falou, é de não estarmos captando algum efeito quando ele existe. Esse é o risco maior. Porque se você tem uma amostra com essas questões todas, né, de flutuação amostral, e mesmo assim você encontrou impacto, é porque, de fato, ele existe. Ou seja, o risco é muito pequeno e o risco é do tamanho do p-valor, né? O contrário aqui pode acontecer. Aqui eu estava apontando, aqui foi o quê? Foi região norte e centro-oeste, um aumento da probabilidade das crianças estarem matriculadas nas creches, né? Isso só foi visto no norte e no centro-oeste, não foi visto no sul, nem no sudeste, nem no nordeste, né? Por que não, né? Aí agora a gente teria que investigar mais, né? Através de colaborações com especialistas da área de educação, tentar entender, né, por que será que, né, houve esse efeito no centro-oeste e no norte, e não nas outras regiões. Depois aqui, o impacto na probabilidade dos jovens de 15 a 17 anos estudarem, né, ao invés de estudar e trabalhar no Nordeste. Por que será que isso não aconteceu também no Centro-Oeste, no Norte? Por que isso não aconteceu no Sudeste? Aí agora teria que mergulhar um pouco nesse tipo de interpretação, conversando com especialistas da área de educação, né, pessoas que conhecem o sistema educacional na região Nordeste, nas outras regiões do país, e isso aí fugiu um pouco, assim, da minha capacidade de interpretação, né? Mas se eu entendi bem os seus comentários, eu agradeço, né? Aconteceram diferenças regionais, sim, né? Os impactos do Bolsa Família não são homogêneos no Brasil todo, embora os valores sejam os mesmos, né? As pessoas recebem um valor tabelado, seja ela do Nordeste ou do Sudeste ou do Sul, se ela tem aquela condição, ela recebe aquele exato valor, mas o impacto é diferente se ela está no Nordeste, como a gente viu aqui, né? Ou no Centro-Oeste. Marcel, o Ricardo complementou aqui e é bem nessa direção. Bem, nós já estamos aproximando do final. Eu só vou tomar esse um minutinho para falar uma coisa, Marcel, você não estava conosco no início, mas quando o Peter abriu a aula, eu falei que hoje era um dia muito especial no nosso curso hoje, porque a gente vinha de uma série de métodos de fundamentos de estatística básica, passamos por diversos modelos, técnicas específicas, análise de dados longitudinais, regressão, amostragem, TRI, análise de sobrevivência, passamos por uma série de temas específicos, e hoje foi muito cuidadosamente montada essa sequência, e para que a gente tivesse você e o Peter hoje, porque o que vocês fizeram é o que eu chamei de craftwork, de um trabalho artesanato de estatística, onde vários princípios e métodos que a gente veio discutindo, você foi buscar na aula do Pedro, você foi buscar na aula de regressão, você foi buscar
em métodos de estimação de verossimilhança, quer dizer, várias coisas foram unificadas hoje, mas sempre dentro de uma contextualização, de uma discussão do problema específico em questão. O Peter com os problemas de disease mapping e muito relacionado aos problemas de doenças negligenciadas, tropicais negligenciadas, você com a questão do Bolsa Família, a questão mais fora do específico, mas a avaliação de um programa, né, de uma política pública. Então, eu acho que a gente viu que estatística é muito mais do que uma caixa de ferramentas, ou o estatístico tem um N no bolso, né, que as pessoas acham que o estatístico anda com N no bolso. É muito mais um trabalho, reforçando a fala de vocês, de colaboração. Vale a frase do Anacote, né, muito mais pelo apoio do que pela iluminação, né, quem contribui com as áreas substantivas, né, como o Peter falou, um serviçal da ciência. A estatística, em última análise, é um serviçal da ciência, mas, se bem usada, pode qualificar o debate, pode colocar a informação em outro patamar. Então, eu tenho muita satisfação de agradecer em nome da UFPR a contribuição que você deu para o nosso programa. Esse projeto dessa disciplina é um projeto que a Pró-Reitoria nossa propôs, a gente está rodando pela terceira vez, dessa forma diferente, mas que trouxe muitas mudanças e muitos desafios da dinâmica esse projeto, com apoio total da PRPPG, também uma alegria enorme hoje, porque nós não tivemos nenhum problema de comunicação reportado para nós aqui, conseguimos ter uma transmissão brilhante. Eu sei que o meu caro amigo Rodak recebe meus e-mails, recebe meus telefonemas, se vira lá, o Apolinário tenta fazer o melhor possível e refaz o esquema e descobre qualquer gargalo, e todo problema é atacado, e a gente está sempre tentando melhorar. Não é fácil manter qualidade de transmissão. Eles rodaram a disciplina de manhã, uma outra disciplina de metodologia científica, rodaram à tarde. Então, agradecer o trabalho incansável da nossa Pró-Reitoria, agradecer aos colegas participantes do curso que sempre nos presenteiam aqui com intervenções, com questões, com encorajamento aqui, com manifestações positivas. É muito interessante, numa busca de conhecimento pela ciência, que é a essência do trabalho de pós-graduação, né? Então, Marcel, pode estar certo que você deu uma contribuição substancial. Eu agradeço muito. E estão surgindo mais uma outra questão, mas o pessoal pode te escrever diretamente, já que você disponibilizou o e-mail, né? Tem gente pedindo referências. Mas, em nome da UFPR e em nome do nosso coordenador de programa de pós-graduação, professor Rodak, que não pode estar aqui agora para fazer o agradecimento a ele mesmo, eu agradeço muito a você e a todos que contribuíram, né? Os monitores, a equipe técnica da PRPPG, a Larissa, a Miriam, tem um monte de gente aí no backstage para que isso aconteça, né? E a aula foi perfeita, foi uma ilustração muito rica do papel que a gente pode ter contribuindo para lidar com problemas como política pública. Então, você trouxe um tema muito importante, não só pelo treinamento do curso, mas pela contextualização no programa que você discutiu conosco. Então, muito obrigado, Marcel.